Das sombras do Palácio Nacional. Até as trincheiras lamacentas da política. Isto é o chiqueiro, o curral da política com chimarrano. Obrigado por assistir. Como estão meus porquinhos deste chiqueiro chamado México? Espero que a ressaca já tenha passado, que o Natal de vocês tenha sido cheio de bênçãos, ou pelo menos que o Peru não tenha ficado tão seco, como o cérebro de um tuiteiro governista defendendo o indefensável. Os brindes já passaram e os abraços de Judas já foram dados. E enquanto isso, você ainda está lidando com a azia do ponche e o drama de que a roupa que ganhou não serviu? A fauna política nacional? Esses porcos que nunca descansam já estão de volta na lama, se esbaldando com uma energia que a Comissão Federal de Eletricidade até invejaria. Durante um apagão, a gente achava que com o espírito natalino eles iam sentir um pouco de vergonha, mas que nada. A decência neste país tem menos futuro do que uma promessa de campanha no metrô. Enquanto você brigava pela última coxa de frango, a família real do bem-estar continuava nos dando aula de como se vive a verdadeira austeridade, mas a austeridade é um espírito. O que a carteira está mais cheia do que o ego da empregada que mora no palácio, diria o clássico Houston. Temos um problema e vem bolsas de luxo. O que você verá a seguir não é uma simples coincidência, muito menos um ataque conservador orquestrado das sombras pelo próprio fantasma de Maximiliano de Habsburgo. É simplesmente a evidência física de um sistema que foi vendido como o antídoto contra o privilégio. E acabou se tornando seu herdeiro, mais voraz, mais cínico e, claro, mais caro. Imagine a cena lá em Houston, Texas. Não é um filme de cowboy, é o safari da transformação. Um homem sai de uma loja, daquelas onde o ar-condicionado cheira a nota recém-impressa, aperta suas sacolas, com um nervosismo que nem um estudante de medicina no seu primeiro exame. Olha para os dois lados, com a paranoia de quem sabe que o discurso do pai não combina com o recibo de compra. E ao perceber que a lente da verdade o observa, acelera o passo. Esse homem é o porco José Ramon Lopes Beltrán. Sim, o primogênito do homem que durante anos nos receitou o xarope. De que um par de sapatos e uma calça eram suficientes, acontece que para o filhote os sapatos têm que ter sola vermelha e a calça tem que custar caro. O que um operário da construção ganha em 3 meses de suor não é um caso isolado. Meus queridos porquinhos. É o fechamento de um círculo de hipocrisia que começou com a tristemente famosa Casa Cinza. Aquela mansão ligada a empreiteiros da Pemex, que segundo eles foi um empréstimo da caridade cristã, e que hoje passeia pelas lojas de design mais exclusivas do mundo. No México, o discurso oficial exalta a pobreza como virtude mística, quase como se ser pobre garantisse honestidade. No exterior, a família real do obradorismo abraça o capitalismo mais voraz, com uma naturalidade que assusta. Que jeito de combater o império, indo deixar os dólares no caixa registradora deles. É o clã dos aspiracionistas, mas usando dinheiro público. Não vamos parar só no herdeiro do Houston Gate, o padrão se repete como um eco interminável no clã dos honestos. Andy Lopes Beltrán, visto no Japão, não comendo ramen de 50 pesos, mas frequentando áreas de consumo, que nenhum eleitor médio da transformação poderia sonhar em pisar, nem em suas fantasias mais loucas provocadas pelo excesso de tafil. O filho mais novo, exibindo tênis de marca e roupas de grife, alimentando esse estilo aspiracionista que o próprio ex-presidente, seu pai, tanto criticou em suas coletivas matinais, chamando de ladinos aqueles que buscavam progredir. Ao que parece, aspirar é pecado mortal para o povo, mas essencial para esses bastardos. E é aqui que a porca torce o rabo, ou seja, a pergunta que vira uma faca ou um picador de gelo afiado. Em que trabalham? Onde estão suas empresas, suas patentes, suas inovações tecnológicas, seus riscos empresariais? Não há respostas, apenas um silêncio ensurdecedor, protegido por uma nuvem de poder e seguranças, que você e eu pagamos enquanto somos assaltados no ônibus. É a nova elite
ou, o que dá no mesmo, trocar a coleira, não o cachorro. Esse fenômeno não termina na família de sangue, se estende à família política. Esses parasitas que antes gritavam abaixo o regime e agora dizem me passa o outro champanhe. Senadores em hotéis 5 estrelas na Europa, certamente investigando como melhorar o esgoto. Em Ecatepec, deputados na primeira classe e funcionários em aviões particulares. A nova classe política não chegou para erradicar os privilégios, chegou para herdá-los com uma velha fome e mudou a linguagem, não o comportamento. Agora eles chamam de justiça social, o que antes chamávamos de ficar rico às custas do povo. O mais grave não é só o luxo, mas sim a origem do negócio. Os nomes vêm à tona como a gordura no caldo de ontem. Amilcar Holan, o empresário próximo aos príncipes ligado a contratos públicos. E segundo testemunhos, ao uso de combustível roubado, o famoso Huachicol, para baratear custos no Trem Maia. Anote aí. O governo que prometeu acabar com o roubo de combustível hoje parece tê-lo incluído em seus projetos principais. É como se o bombeiro estivesse usando gasolina para apagar o incêndio, porque a conta sai mais barata para ele. Aqui está a verdade incômoda. A poética do cinismo, a ironia é tão brutal que beira o poético, uma ode ao descaramento que deveria ser estudada nas faculdades de ciências políticas e de psiquiatria. Atacaram a Espanha exigindo desculpas históricas pela conquista, mas assim que puderam, correram para buscar a nacionalidade espanhola. Olé, pela coerência. Defendem as ditaduras de Cuba e da Venezuela com uma paixão que até um bolivariano invejaria, mas curiosamente não são. Não os vemos fazendo compras em Havana, procurando remédios em Caracas, compram em Houston, passam férias em Tóquio e economizam em dólares. O que vemos não é o início de uma nova era ética, mas a volta dos antigos vícios do sistema. Agora, disfarçados com uma guaiabera e um discurso de causa popular, nos disseram que eram diferentes. Mas a história, a verdadeira, aquela que não se inventa em um púlpito de madeira, nos conta outra coisa a cada manhã. Canguebaque de Decido era o engano, que começou antes mesmo de tomarem o poder. Vocês se lembram do fundo fiduciário, pelos outros, aquele dinheiro destinado às vítimas do terremoto de 2017, que acabou, casualmente, alimentando uma operação carrossel para desviar milhões de pesos em dinheiro vivo com fins eleitorais. Que generosos ajudando o próximo, desde que o próximo fosse o próprio partido deles. E se isso não fosse suficiente, aí estão os testemunhos gráficos, que o poder tenta apagar com adjetivos piedosos e Martim Lopes Obrador. Não foram ataques da imprensa conservadora, foram vídeos dos irmãozinhos recebendo maços de dinheiro em envelopes amarelos. A resposta oficial foi uma joia da semântica que deixaria qualquer acadêmico da língua parecendo um idiota. Não era corrupção, eram contribuições, o cinismo elevado à categoria de política de Estado. Mas o desfalque não é só em envelopes de papel manila, é em cimento, aço. E os sonhos das pessoas, que esse mito da eficiência, desmoronam quando a gente arranha um pouco a pintura. Segalmex, um desfalque histórico de mais de 15 bilhões de pesos. O dinheiro da fome desapareceu? A mega farmácia, apresentada como a maior farmácia do mundo e com certeza do universo conhecido. Hoje é um depósito vazio, infestado de ratos, das de 4 patas, porque as de 2 são os canalhas que ficam negando esse desfalque. Enquanto isso, os pacientes continuam esperando que o milagre da medicina chegue antes da funerária Dois Bocas, uma refinaria que dobrou seu custo até 16 bilhões de dólares. E que, apesar das inaugurações com fita, aplausos e confete, mal está funcionando. Mas aquém de sua capacidade? Sim, a água já foi testada várias vezes, pois alaga sempre que chove. Isso é, sem dúvida, o retorno do Partido Revolucionário Institucional, mas sem pudor. O velho Partido Revolucionário Institucional, com toda a sua carga de sombras, chegava a se aprender seus próprios corruptos para manter as aparências, para que não ficasse tão feio. Nessa transformação, a justiça é seletiva e cega. Observa-se o passado para julgar os outros, mas ignora-se o presente com os olhos vendados. Quando se trata dos seus, Morena chegou com o lema de "não somos iguais",
Mas hoje tem ex-prefeitos investigados, funcionários denunciados e contratos que cheiram a mesma coisa. Maldita pergunta que fica pairando no ar e que o poder se recusa a responder enquanto limpa a boca com um guardanapo de linho. Quando a Morena vai prender seus próprios morenistas? Um sistema de justiça que persegue apenas fantasmas do passado e mantém a impunidade dos aliados. Isso não é justiça, é proteção de grupo, é uma máfia, com um departamento de relações públicas melhor. Antes denunciado em praças, hoje se justifica em escritórios ou se desqualifica como ataque midiático. Do púlpito do poder, a austeridade republicana foi um discurso útil para tomar o poder, não uma convicção para exercê-lo. Foi o disfarce de cordeiro para o lobo faminto. No fim do dia, quando a fumaça da propaganda se dissipa e os bajuladores vão dormir, o que resta é uma bolsa Hermes, uma conta no exterior e um homem fugindo de uma câmera em Houston. O México não precisa de silêncio, mas de memória, pois quando o poder é herdado e os vícios perdoados, o discurso vira fumaça. E nós aqui na Laposilga não viemos repetir contos de fadas, viemos questioná-los, sentir o cheiro da podridão e dizer na cara deles que o rei está nu, ou melhor, está vestido de grife. Com o nosso dinheiro, então já sabem, continuem aproveitando as sobras, se é que sobrou para vocês, porque a conta dos luxos da família ainda somos nós que pagamos. Obrigado por abrir os olhos, por não se conformar com a narrativa oficial dos outros dados. E por entender que, no final das contas, a corrupção não tem partido, mas ela tem beneficiários com sobrenomes muito conhecidos. Nos vemos quando a realidade voltar a incomodar o poder, ou seja, na segunda-feira. Continuem na lama, porque é aqui que se vê a verdadeira face da política. Eu sou o Chemarrano, e isso foi a Pocilga, o chiqueiro da política. Se cuidem, porcos. Adeus. Legendas por Santiago Madrigal. Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política com Chemarrano.